Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais uma aula aí do MMC. Lembrando que nós estamos no módulo 2 e esse módulo é importantíssimo, porque é ele que vai trabalhar com você a técnica de perigrafia, ou seja, aquela técnica de leitura pela superfície da letra, que vai te ajudar a resolver todas as questões aí operacionais do Enem. Beleza? Então, vamos lá comigo. Vou me colocar aqui pequenininho, porque você já sabe. E nesse módulo 2 aí, nós vamos ver, tá? A técnica de perigrafia. Vou me colocar aqui para poder explicar para você mais ou menos como que funciona essa técnica, beleza? Então, vamos lá comigo? Vamos lá. Em que consiste a técnica de perigrafia? Então, eu observei as provas do Enem e, como eu falei com vocês, nesses últimos anos, aí, nesses últimos 13 anos, eu parei para olhar a prova do Enem, tá? Então, eu fui olhando e observando, entra banca, sai banca, quais que eram os padrões do Enem. E aí, eu percebi que existe um tipo de questão, que é chamada de questão operacional, que é aquela questão em que existem termos equivalentes no texto e nas alternativas. Então, são questões em que a resposta está no texto. E aí você vai chegar para mim e vai falar bem assim: Ah, mas então eu vou ter que ler o texto, vou gastar muito tempo. Então, foi isso que eu desenvolvi. Eu analisei as questões do Enem, aquele padrão que a gente já falou que o Enem tem, e percebi que você não precisa ler o texto todo. Às vezes você não precisa ler nem um parágrafo inteiro do texto, porque a resposta vai estar com a mesma palavra. E muitas vezes, quando você volta para ler o texto, você já volta dentro do trecho em que está a resposta ou já acha pelo próprio enunciado a resposta certinha na partezinha certinha, certinha, sem nem precisar interpretar e sem nem precisar ler o restante do texto. Por que que isso acontece? Porque, como eu falei com vocês, existem termos que são termos equivalentes. Então, é o mesmo termo, ou então são palavras de um mesmo campo semântico. Como assim, Dentro de uma mesma ideia, dentro de um mesmo campo de sentido, em contexto de um sentido. Então, por exemplo, às vezes eu não vou ter a palavra exatamente, mas eu vou ter um sinônimo ou uma palavra que retome aquilo que esteja dentro daquela ideia, tá bom? Uma palavra que esteja dentro daquele contexto. Vamos supor que eu quero falar sobre a violência no futebol. E aí eu vou ter, em vez de violência no texto, o termo agressão. Ou vou ter, em vez de futebol, eu vou falar quando campo, quando a bola rola no campo, entendeu? Então, são essas questões que a gente vai ver agora. São as questões do tipo operacional. Ou seja, aquelas em que a resposta está no texto. E olha só que legal, eu fiz para vocês, quer ver? Deixa eu ver aqui direitinho quantas questões foram, porque aí eu fiz uma análise da prova do Enem de 2022, e aí, dentro dessa prova do Enem de 2022, olha só quantas questões operacionais foram. Foram 23 questões operacionais. Isso porque eu não levei em consideração a parte de língua estrangeira moderna. Então, levando em consideração a parte de língua estrangeira moderna, por que eu não levei? Porque a gente vai falar de uma outra competência, que é a competência 2, e que avalia, além da sua capacidade de achar no texto esses termos equivalentes, a capacidade de vocabular, ou seja, de entender essas expressões em outra língua, né, em uma língua estrangeira. Então, olha só, das 40 questões restantes lá, tirando as 5 de estrangeiras, de línguas estrangeiras, 23 eram 23 eram questões operacionais, ou seja, que as respostas estavam no texto. Então, essas questões você tem que conseguir acertar. Por que você tem que conseguir acertar? Porque ela já vem com a resposta no texto, entendeu? Por isso que é tão importante que você treine a técnica de perigrafia, que você treine essa forma de leitura. Mas aí você vai chegar para mim e vai falar bem assim: mas eu não consigo ter essas ideias que você tem.
É por isso que eu separei para você essa lista de questões e é por isso que você vai ter que fazer bastantes questões. E aí, daqui para frente, toda questão do Enem que você for fazer, você vai desenvolvendo a técnica para você pegar a prática, porque é a prática que leva à perfeição, beleza? Beleza, Mar. Então, fechou aqui. Eu agora quero entender um pouco mais sobre como que funciona isso. Então, pensa lá, das 40 questões do ano passado aí, de 2022, a gente tinha 23 questões exatas de somente de questões operacionais. Ou seja, 23 questões tinham a resposta no texto. Então, você tinha que ter, no mínimo, um acerto de 23 questões. Entendeu? É isso que o Enem está te mostrando. E das 40 questões lá que sobram, mais de 50% você tem que acertar. Porque as respostas vão estar no texto. Então, essas 23 você tem que acertar. Aí, depois a gente fala, né? A gente já falou sobre as questões básicas que vão ser determinadas pelo seu conhecimento por certo conteúdo. E é por isso que a gente estuda esses conteúdos e resolve todas essas questões. Tá bom? Mas, dentre as 40 questões aí, veja só, em 2022 você tinha que acertar no mínimo 23, porque as respostas estavam no texto, ou seja, você tinha a resposta na sua mão, só faltava saber ler. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai entender como ler as questões do Enem. Então vamos lá. Vou sumir aqui para você enxergar e para você saber em que consiste essa técnica aí de perigrafia, tá bom? Então vamos lá comigo. Olha, a técnica de perigrafia você vai utilizar a partir desses 4 passos aí. A primeira coisa é começar sempre a ler pelo enunciado. Já falamos sobre isso, né? E aí, aqui eu coloquei para você bem bonito que o enunciado é seu guia. Ou seja, é nele em que estão todas as informações que você precisa para saber ler o texto. Então, o enunciado, ele vai te direcionar para 2 lugares. Ou ele vai te direcionar já para a resposta da questão ou para o trecho em que essa resposta está. Como assim, Má? Se ele já te direciona para a resposta, e eu vou te mostrar, é bonito demais. E são questões geralmente fáceis, o que significa que você tem que acertar essa questão. Porque se você errar, lembra lá da TRI que a gente falou no primeiro módulo, que a gente ficou muito tempo aí explicando sobre a TRI, sobre os tipos de questão. Então, se você erra a questão fácil, você acaba tendo uma média mais baixa. Então, você precisa acertar essa questão. E a questão fácil, geralmente, o enunciado, olha lá então, eu te ensinando a já identificar quais são as questões fáceis e quais são as questões difíceis. Lembrando que você vai levar em consideração a sua coerência pedagógica. Então, você vai levar em consideração as questões que são fáceis ou difíceis para você e para aquilo que você aprendeu. Então, olha lá. As questões mais fáceis, geralmente o enunciado já te leva para a resposta. Já as questões médias e questões mais difíceis, o enunciado te leva para o trecho em que aquela resposta está, tá bom? Então, o enunciado é seu guia. Leia primeiro o enunciado. Nunca leia o texto primeiro. Gente, me escuta. Nunca leia o texto primeiro. Nunca, 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 nunca. Mesmo que você queira muito, mesmo que seja um texto em quadrinhos e que sua vista coce, como diz o povo, para você ler, não lê primeiro o texto. Lê primeiro o enunciado. Sempre lendo primeiro o enunciado, depois as alternativas e só lê o texto se for necessário. Fechou? Fechou, Mar. Então eu li primeiro o enunciado. Beleza. Agora vamos lá. Atenção às alternativas. Como eu falei com vocês já, existem 5 alternativas no Enem. Dessas 5 alternativas, eu tenho uma alternativa correta e o restante, eu vou colocar aqui B, C, D, E. Então, eu tenho uma alternativa correta e 4 distratores. O que são distratores? Distratores são todas as alternativas incorretas, que geralmente se chamam distratores porque são caminhos são caminhos comuns, e que o aluno muitas vezes toma, né,
são caminhos que muitas vezes o aluno toma porque não treina a interpretação direito. Então, todas as alternativas vão ter uma coisa, ou pelo menos um pouquinho de coisa, e aí vai depender do nível de dificuldade da questão, que tenha um pouco de lógica. Porque são caminhos lógicos que te fazem chegar até aquela resposta, mas que não é a resposta correta. Então eu tenho, dentre as alternativas aí, uma alternativa correta e todas as outras são distratores. Só que dentro desses distratores, eu tenho um distrator que é o distrator óbvio, que é aquele que não tem nada a ver, sabe? É aquela alternativa que você fala, eu não posso marcar de jeito nenhum. Então o que você vai fazer? Você vai olhar lá a sua questão, li o enunciado, li as alternativas. Achei um distrator óbvio? Já tira esse distrator. Já tira esse distrator. Por quê? Já coloca que você nunca vai marcar ele. Porque lembra que eu te falei na aula passada para você nunca, no Enem, nunca marcar direto no gabarito? Por que eu te falei isso? Porque existem porcentagens diferentes para a sua nota conforme a alternativa e conforme o número de informações erradas que cada alternativa traz. Lembra que eu falei isso? Então pode ser que a alternativa A lá, como a gente colocou aqui, te dê 100% de ponto, a alternativa B te dê 25%, a alternativa C te dê 75%, a alternativa D te dê 50% dos pontos e a alternativa E não te dê nada, porque ela não tem nada a ver. Então, se você acha a alternativa E, que é aquela que tem um distrator mais óbvio, ou seja, são alternativas absurdas, que não tem nada a ver com o que está sendo dito, que não tem nada a ver com o que você estudou, que não cabe, que não são reais, que não tem como você trazer para um texto. Então você já chega lá na hora de fazer sua questão e coloca assim, ó, falso. Por quê? Porque se não der tempo de você voltar a essa questão, ou se você não resolver essa questão de uma vez, você não tem chance de não ganhar nenhum pouquinho nessa alternativa, porque você já não vai marcar a letra E. Agora pensa aqui comigo, vamos supor que você marca direto no gabarito, e aí você fala, vou marcar a letra E aqui, porque tá faltando muita letra E, eu tô precisando marcar a letra E. Se você marca direto no gabarito, o que a TRI entende? Que você chutou, porque você acertou você acertou não, né? Você marcou uma alternativa que tem 0% de porcentagem. Então ela tem 0% de coerência. Ela é completamente absurda. E aí vai acontecer uma das duas coisas, ó. Ou a TRI vai entender que você chutou porque você acertou e foi coerente em outras questões que cobram aquela competência, e aí ele vai te jogar lá para baixo, ou ele vai entender que você não tem essa competência, o que vai te jogar lá para baixo também. Então, por isso que na hora de você olhar as alternativas, você já vai, peguei o enunciado, li o enunciado, sei que o enunciado vai direcionar minha resposta. Li as alternativas. Dentro das alternativas, já olhei lá, não posso marcar aquela alternativa absurda, que vale aí, no caso, 0% da minha nota. Tirei essa alternativa, aí eu só vou ler o texto se for necessário, se for uma questão operacional. Beleza? Beleza. Então, terminei de ler o enunciado, li as alternativas, já tirei aquela alternativa absurda, para não ter o risco de eu tirar uma nota baixa. O que eu faço? Volto aqui para o texto quando ela é operacional. Então, quando você vai voltar para o texto, você vai lembrar que o enunciado é seu guia. Então, você vai estar ligada no comando desse enunciado. Então, ele vai direcionar a leitura do seu texto. Então, ou igual eu falei, ou ele vai te levar já para a resposta, ou ele vai te levar para o trecho em que a resposta está. Como que isso vai acontecer? A gente vai perceber aqueles termos equivalentes que eu falei com você. Outra dica aqui é você ler as fontes dos textos e analisar com cuidado os elementos não verbais, tá? De textos sincréticos. O que são textos sincréticos? Textos sincréticos são aqueles que misturam linguagem verbal e não verbal. Então você tem que analisar. Lembra lá da aula passada que a gente falou de culpa? Eu tinha culpa lá, tinha assim a pessoa culpada. Então, essa questão do não verbal também conta muito na hora da interpretação. Lembra que faz parte do texto, tá? E aí, por último, então,
a gente vai lembrar dessa existência dos termos equivalentes. Nas questões fáceis, como eu falei com vocês, os termos chegam a ser iguais, iguaizinhos, tá? Agora, nas questões de nível médio ou nível mais difícil, aí eles são ou sinônimos ou expressões do mesmo campo semântico. Mas é fato que eles aparecem no texto e... Vamos lá, então eles aparecem no texto e na alternativa correta, tá bom? Então leia pela superfície procurando esses termos. Mas, como é que eu vou fazer para fazer isso tudo rápido? É igual eu falei, é uma questão de prática, dá tempo demais. Então cola comigo aqui, vem fazer esse intensivão, resolve os exercícios e não esquece de entrar em contato comigo. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, no @prof.marinacouto, ou você pode entrar em contato comigo no Telegram, né? Lá nos nossos materiais tem o canal do Telegram que você pode entrar para tirar dúvida diretamente comigo. Se você não quiser mandar no grupo ou não quiser fazer parte do grupo, você pode simplesmente me mandar mensagem no Telegram que eu te respondo, beleza? O importante é que você não perca de jeito nenhum essa prática, essa resolução de exercício. Se preparar para um vestibular, para concurso, para qualquer prova que você vai fazer, é, antes de tudo, conhecer a banca desse concurso e conhecer a forma como as questões são cobradas. Para isso, você precisa resolver questões. Fechou? Fechou, Mar. Então, vamos lá resolver questões para ver se a gente pegou a manha aí. Vou sumir aqui para vocês enxergarem direitinho. Olha aqui comigo. Diante dessa nova concepção artística. Então, Mar, por que você não leu o texto? Porque eu estou primeiro olhando o enunciado. Diante dessa nova concepção artística, a cor é. Então, vamos lá. Primeiro, como que eu sei que essa questão é operacional? Porque eu preciso saber qual nova concepção artística é essa. Então, qual concepção artística é essa? E como que isso traz uma nova visão sobre as cores, tá bom? Então, vamos lá. O fato é que quanto mais você domina o conteúdo, então por isso que eu estou te passando os conteúdos, você tem mais facilidade e mais rápido você resolve a questão. Então, nunca esqueça que apesar de 23 das questões aí, das 45 de 2022, tá? Das 45 não, das 40, né? Porque as 5 lá da língua estrangeira a gente deixou. Então, por mais que 23 das questões, das 40 lá de linguagens do Enem, a gente saiba que tem a resposta no texto, isso não significa que você não precisa estudar os conteúdos, tá? É igual eu te falei. Com os conteúdos você ganha tempo e ainda resolve as questões básicas. Então, vamos lá. A cor é composta por uma substância química que, sob a incidência dos raios luminosos, absorve-os, refletindo para os nossos olhos os raios de tons vermelhos. Formada pelo equilíbrio óptico causado pela impressão simultânea de cores como magenta, ciano e amarelo, considerados cores primárias. Opa! Aqui, ó, por exemplo, se você já tem um conhecimento, você já sabe que aí, né, magenta e ciano não vão ser cores primárias. Mas beleza, a gente vai lembrar aí e a gente já vai tirando isso aí. Imaterial e só se pode senti-la passando a ser uma sensação provocada pela ação dos raios de luz sobre os nossos olhos, resultante da mistura óptica de outras duas que estão presentes em sua composição de origem, causando um equilíbrio entre elas, ou física, presente nos raios solares e na luz branca. Então, olha lá, eu vou pegar aqui e vou procurar no texto a expressão que eu quero. Então, olha só, eu tenho aí nova concepção artística e a pergunta quer saber de quê? De cor. Então, eu vou procurar no texto expressões que sejam termos equivalentes à cor. Então, vamos lá. Taranã, taranã, eu vou passando o olho aí, eu não vou lendo não. Parará, 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 parará. Parará, parará, aqui ó, opa, formando novas cores. Ah, então eu vou ter que achar aqui, ó. Olha lá. Vamos no início dessa partezinha aí. As tintas não eram misturadas na palheta. Dessa forma, a luz
emanada das manchas e das pinceladas coloridas impressionava a retina, formando novas cores. Então, como que as novas cores eram formadas? Da junção da luz emanada, então da luz emanada das manchas. Então, a luz emanada das manchas impressionava a retina. Então, a, a cor é resultado, olha lá, a cor é resultado da impressão. Então, vou escrever aqui para você. Novas cores, né? Formando novas cores. Então, essas cores são resultado da impressão da retina com relação à luz que vem das manchas. Olha que legal. Então, se é uma questão de impressão, uma impressão é algo material? É algo que você pega? A impressão que você tem de algo, você pega? Não. A impressão é material, é algo de sensação. Então, olha lá. Resposta nossa aqui, ó. Se é impressão, é imaterial e só se pode senti-la, passando a ser uma sensação provocada pela ação dos raios de luz sobre os nossos olhos. Gente, é bonito demais, é bonito demais, é bonito demais. Eu piro nessas questões, viu? Então, olha aqui que lindo. A resposta lá, bonitinha, no trecho certinho. E aí, se eu tiver dúvida ainda, Mar, e não souber aqui, ó, olha aqui, sensação dos raios de luz sobre os nossos olhos. Olha as palavras que eu falei com vocês, que são os termos equivalentes. Gente, é bonito demais. Eu não aguento, eu amo o Enem. Eu tenho, assim, verdadeiras, né, epifanias, verdadeiras catarses, verdadeiros orgasmos quando eu vejo essa prova. Então, vamos lá, ó. Ó aqui, ó. Não eram misturadas, elas emanavam da luz. Peguei aqui, ó. Raios de luz. Retina sobre os nossos olhos. E a impressão, eu vou ter no lugar de impressão, sensação. Meu Deus do céu, é bonito demais. É bonito demais. Puta que los pares. É bonito demais. Aí você pode achar já a resposta dessa questão. Fala comigo. É bonito demais. É bonito demais, 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 demais. Então, olha aí. Nossa resposta, letra C. Nossa resposta, letra C. Imaterial aí. Essas novas cores, você pode ver. Mas e se eu tivesse dúvida? Lembra lá a outra parte que fala da cor. Então, Claude Monet, fluidez. Para isso, ele fragmentou a imagem com pinceladas de cor pura, passando a retratar a impressão, olha de novo, captada diante do modelo. Monet inspirava-se, por exemplo, no pôr do sol, na luminosidade do feno, no jardim florido. Suas obras contêm a característica da dissociação das cores e a gradação dos tons complementares. Então, olha aqui comigo, ó. Vamos lá para as outras alternativas. Composta por uma substância química? Não, ela é formada pela luz do sol, pela impressão. Então, uma substância imaterial aí, que é a impressão da luz que emana das tintas na retina, tá bom? Então, já pode tirar aí. Formada pelo equilíbrio óptico. Opa, não há uma ideia de... E outra coisa, já falamos aí que não são cores primárias. E não tem essa ideia de equilíbrio, né? Óptico. E outra coisa, ó, pela impressão simultânea. Simultânea é ao mesmo tempo. Então, simultânea e dissociado, misturado, são opostos. Então, não pode ser. Se ela é pela dissociação e é a cor pura, não é a cor misturada, não é ao mesmo tempo. Então, você já tira aí a letra B também. Olha lá, resultante da mistura óptica. Opa, é dissociado, então já tira essa questão da mistura.
E física, presente nos raios solares e na luz branca. Não, aí tem informações extras, né? Informações extras. Então você pega aí, ó, presente nos raios solares e na luz branca, sendo impossível perceber sua existência pela decomposição da luz solar. Pelo contrário, ela é da impressão. Impressão é uma sensação que você tem ao ver a luz do sol batendo na tinta. Beleza? A luz das tintas. Beleza? Então, essa daí tem informação extra, tem informação que não é do texto de apoio. Então, só para a gente pegar, só para você pegar a manha aí, ó, dos distratores mais comuns. Aquela da informação a mais, que é essa que eu falei com vocês. Aquela da informação, que é também o que acontece aí na letra B, né? Que vai falando dessas cores e tudo mais. Aquela da informação a menos, que é aquela alternativa que as informações são insuficientes para solucionar o problema apresentado. Então, geralmente são alternativas em que a discussão ela é muito limitada. Por exemplo, falamos lá na primeira aula daquela questão que falava simplesmente da inserção da mulher em esportes como skate. É muito pequena, é muito insuficiente, levando em consideração a desigualdade de gênero dentro do esporte. E as alternativas discordantes, que é aquela que contraria as informações expostas no texto base. Ou seja, essa daqui, por exemplo, da impressão simultânea, essa da mistura, essa da substância química, que são alternativas que contrariam. Beleza? Então, é isto, galera. Opa, é isto. Espero que vocês tenham pegado aí a manha, tá bom? E o que vocês precisarem, pode contar comigo aí. Lembrando, opa, sumi de novo. Lembrando que você pode tirar suas dúvidas aí no nosso canal do... Opa, é pra cá. Não, é pra cá. Hã? Ixi. Aí. No nosso canal do Telegram aqui para você, tá? Então não perca esse de entrar aí e de baixar. Bonitinho? Fechou? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.